Olá, seja muito bem-vindo a este canal. E a história bíblica narrada neste vídeo será sobre os 5 eventos extraordinários que aconteceram após a morte de Jesus Cristo na cruz. Isso segundo a Bíblia. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo. Neste vídeo, vamos explorar os 5 eventos extraordinários que ocorreram após a morte de Jesus. Terremoto. O sol já havia se posto naquele dia fatídico em que Jesus foi crucificado. As trevas cobriam a terra e um peso solene pairava sobre Jerusalém. Era o momento da morte do Filho de Deus. Nas últimas palavras de Jesus, um grito ecoou: "Está consumado." E foi então que a terra tremeu. O relato bíblico registrado em Mateus 27, versos 51 ao 54, descreve o terremoto que ocorreu logo após a morte de Jesus na cruz. Uma cena de tremor e transformação, marcando a magnitude do evento que acabara de ocorrer. A natureza pareceu reagir à morte do Salvador. O terremoto simbolizou a agitação cósmica diante do sacrifício divino. Jesus, ao entregar seu espírito, abriu caminho para a reconciliação entre Deus e os seres humanos. Enquanto o terremoto se dissipava, muitos que testemunharam esses eventos ficaram atônitos. O terremoto, após a morte de Jesus na cruz, não era apenas um evento sísmico, era um testemunho cósmico da grandiosidade e significado da obra redentora de Cristo. Os túmulos se abriram. Após a morte de Jesus na cruz, a terra estremeceu e um evento extraordinário ocorreu, conforme registrado no livro de Mateus, no capítulo 27, versos 51 ao 53. Naquele momento crucial, quando o Filho de Deus entregou seu último suspiro, a natureza reagiu de maneira surpreendente. Os túmulos ao redor de Jerusalém começaram a se abrir e corpos de santos que haviam morrido foram ressuscitados. Uma cena surreal se desenrolava enquanto essas figuras ressuscitadas caminhavam pela cidade santa. Era como se a morte estivesse perdendo seu poder diante do sacrifício redentor de Jesus na cruz. A ressurreição desses santos não apenas testemunhava a vitória sobre a morte, mas também apontava para a grandiosidade do evento que acabara de ocorrer. Jesus não era apenas um homem, mas o Filho de Deus que conquistara a morte para sempre. Essa ressurreição coletiva antecipava a esperança da vida eterna que seria oferecida a todos que creem em Jesus. Imagina o espanto e a perplexidade das testemunhas desses eventos extraordinários. Essa manifestação de poder divino não só confirmava a autoridade de Jesus sobre a vida e a morte, mas também preparava o caminho para a ressurreição do próprio Cristo, que aconteceria alguns dias depois. Os túmulos abertos foram um prelúdio para a maior demonstração de poder divino, a ressurreição de Jesus. Eles serviram como um sinal tangível de que a morte não teria a última palavra e que a redenção estava sendo conquistada. Esses eventos marcaram um ponto de virada na história da humanidade, apontando para a vitória final de Jesus sobre o pecado e a morte. O véu do templo se rasgou em dois.
Envolto em trevas, o cenário no Monte Calvário era sombrio e pesado. Jesus, o Filho de Deus, havia acabado de entregar seu espírito na cruz. No momento em que sua morte foi consumada, um evento impressionante ocorreu no templo em Jerusalém, conforme registrado no livro de Mateus, no capítulo 27, verso 51. O véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos no templo se rasgou de alto a baixo. Este não era um simples véu, era uma espessa cortina que simbolizava a separação entre Deus e a humanidade. A ruptura desse véu era mais do que um acontecimento físico, era um símbolo divino, marcando a remoção das barreiras que separavam as pessoas do Deus Santo. A cortina do templo não era uma divisória comum, era um símbolo de inacessibilidade de Deus, devido ao pecado humano. Somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios pelos pecados do povo. O véu representava a barreira que impedia a humanidade de ter acesso direto à presença de Deus. No entanto, no exato momento em que Jesus entregou seu espírito na cruz, essa barreira foi rompida. O véu do templo se rasgou, indicando que o caminho para a comunhão com Deus estava agora aberto a todos. A morte sacrificial de Jesus removeu o obstáculo que separava a humanidade do Criador, inaugurando uma nova era de acesso direto a Deus por meio da fé em Cristo. Esse rasgar do véu simbolizava a reconciliação entre Deus e o homem, a restauração da comunhão que fora perdida no Éden. Não era mais necessário um intermediário humano para se aproximar de Deus. Agora todos podiam se achegar a Ele com confiança e esperança. O evento representou não apenas a morte de Jesus, mas também a abertura de um novo capítulo na relação entre Deus e a humanidade, marcando a vitória sobre o pecado e a restauração da comunhão perdida. O soldado percebeu a inocência de Jesus. Enquanto o sol se punha sobre o Calvário, um cenário de tristeza e trevas se desdobrava. O Filho de Deus, pregado na cruz, entregou seu último suspiro. No entanto, em meio à dor e à agonia, um soldado romano, que estava de guarda ao pé da cruz, percebeu algo extraordinário. Esse soldado, acostumado a presenciar execuções e a lidar com prisioneiros, viu algo único naquele momento de morte. Em vez de gritos de revolta ou palavras amargas, Jesus proferiu palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras ecoaram no coração do soldado de uma maneira que ele não esperava. À medida que o céu se escurecia e a terra tremia, o soldado testemunhou o extraordinário comportamento de Jesus, mesmo em face da morte. Não houve maldição, raiva ou ameaça vindas dos lábios do Salvador, apenas compaixão e perdão. Essa cena deixou uma impressão indelével na mente do soldado, fazendo-o questionar a natureza do homem que estava pendurado naquela cruz. Quando Jesus finalmente entregou seu espírito, o soldado ficou tocado por algo além do comum. De acordo com o Evangelho de Mateus, ele exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O soldado romano, acostumado a ver criminosos e rebeldes, reconheceu a singularidade de Jesus. Ele percebeu que esse homem que morrera na cruz não era um criminoso comum, mas verdadeiramente o Filho de Deus. Esse testemunho do soldado romano destaca a profunda impressão que a morte de Jesus teve até mesmo nos corações daqueles que o crucificaram.
A inocência e a divindade de Jesus brilharam, mesmo no momento da sua morte, tocando o coração do soldado e testemunhando a todos sobre a singularidade daquele que veio para redimir a humanidade. A ressurreição. Era o terceiro dia após a crucificação de Jesus. O sol despontava no horizonte, pintando o céu com tons dourados, enquanto Maria Madalena e outras mulheres se dirigiam ao sepulcro. Chegando lá, foram recebidas por uma visão surpreendente. A pedra que selava a entrada estava removida e o túmulo estava vazio. Maria Madalena, tomada pela aflição, correu para contar aos discípulos. Pedro e João, ao ouvirem a notícia, saíram apressadamente em direção ao sepulcro. Ao chegarem, encontraram os lençóis funerários ali, mas o corpo de Jesus não estava mais presente. Um mistério pairava no ar. E a incredulidade começou a ceder espaço à perplexidade diante do que estava acontecendo. Enquanto Pedro e João se retiravam, Maria permaneceu perto do túmulo, chorando. Foi então que, ao olhar novamente para dentro do sepulcro, avistou 2 anjos vestidos de branco. Eles perguntaram: Mulher, por que choras? Maria respondeu, lamentando a ausência do corpo de seu Senhor. De repente, como uma brisa suave, uma voz familiar chamou Maria pelo nome. Maria! Era Jesus, mas ela não o reconheceu imediatamente. Foi somente quando Jesus disse seu nome novamente, com a ternura característica de sua voz, que Maria Madalena o reconheceu. Cheia de alegria e espanto, ela se lançou aos pés do Mestre ressurreto. A notícia da ressurreição se espalhou rapidamente. Jesus apareceu aos seus discípulos, mostrando-lhes as feridas em suas mãos. Testemunhos inconfundíveis de sua identidade. Os discípulos, inicialmente temerosos e incrédulos, foram transformados em testemunhas apaixonadas da realidade da ressurreição. A ressurreição de Jesus Cristo não foi apenas um evento sobrenatural. Foi o ponto central da fé cristã. Ela não apenas confirmou a divindade de Jesus, mas também trouxe esperança e vida eterna para todos que creriam. O túmulo vazio não era apenas uma ausência, era a presença viva e triunfante do Salvador, que venceu a morte, oferecendo salvação e redenção a todos que o aceitassem.